Oi, gente! Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre necrose e apoptose. E para a gente entender esses dois conceitos, a gente vai precisar compreender o que é lesão celular e o que é morte celular. Nós vamos começar pelo estágio final, que é a morte celular. Ela pode ser tanto um mecanismo natural do corpo, como a remodelação das células desnecessárias, quanto uma resposta a alguma lesão que a célula recebeu. Portanto, a morte celular ela pode ser fisiológica ou patológica. Essa morte ela também está ligada com a homeostase do corpo, que nada mais é do que o equilíbrio corporal. A gente pode dividir a morte celular em dois grupos: a morte celular acidental e a morte celular programada. Como já diz o nome, a morte celular acidental é quando ocorre um acidente, uma lesão, uma alteração na célula, mais precisamente na integridade física da célula. Essa lesão ela pode tanto afetar a célula em si, quanto o tecido, que é o conjunto de células, como até o órgão, que é o conjunto de tecidos. E isso pode acabar levando à morte do indivíduo. E já a morte programada, ela está ligada a processos como a remodelação de órgãos e a cascata de respostas bioquímicas, que modificam estruturalmente a célula e fazem com que ela desapareça. A apoptose ela é quando a célula programa a própria morte, eliminando seletivamente aquelas células que não se fazem mais necessárias. Então, agora nessa imagem, nós temos uma célula normal. Nesse esquema, nós temos uma célula normal em homeostasia. Essa célula normal, ela acaba sofrendo um estímulo que é prejudicial e acaba formando uma lesão que ainda é reversível. Essa lesão ainda reversível acaba sofrendo estímulos mais intensos e se torna mais progressivo e acaba se tornando uma lesão irreversível. Dessa lesão irreversível acabam formando as duas principais vias de morte celular, que é a necrose e a apoptose. Então, como podemos ver, a lesão celular ela pode ser reversível ou irreversível. A lesão, quando reversível, ela ocorre quando a célula agredida sofre alterações funcionais ou morfológicas, mas permanece viva, recuperando-se com a retirada desse estímulo, desse estímulo. Agora a gente vai entrar em um ponto bastante importante, que é o porquê das células morrerem. Como foi dito antes, no começo da aula, a morte celular está diretamente relacionada com a homeostase do corpo, o equilíbrio do nosso corpo. Imagine que o nosso corpo fosse ter várias células que não estariam desempenhando seu papel corretamente. Vocês acham que o corpo, o nosso organismo, estaria lidando bem com isso? Pois é, provavelmente não. Porque o nosso corpo é como uma máquina em que todas as engrenagens elas devem estar funcionando direitinho. Não devem haver erros. Logo, a morte celular ela é fundamental para a nossa sobrevivência, porque elas acabam tirando aquelas células que não estão fazendo um serviço direito. Mas, como a gente sabe, o nosso corpo ele não é perfeito, né? Então, há casos em que ocorre um erro e acabam morrendo células que não tiveram nenhum problema, células saudáveis e que não tiveram nenhuma lesão. Isso é o que chamamos de câncer. Mas esse assunto a gente vai tratar mais além. Então, como foi falado antes, um desequilíbrio celular colocaria em risco todo o corpo, todo o organismo. Logo, a morte celular por apoptose é como se fosse uma faxina celular. Células doentes são removidas e elas são renovadas por células saudáveis.
E a morte celular por necrose é quando há alguma lesão, um erro que compromete a integridade da célula celular. Vamos entrar um pouco mais a fundo nos tipos de morte celular. Nessa aula a gente pode aprender brevemente o que é a necrose, o que é a apoptose. Mas devemos estar cientes de que existem outros tipos de situações que podem acarretar na morte celular, como a morte autofágica e a autólise, este processo ocorrendo ainda na necrose. Então, basicamente, a necrose é quando a célula sofreu alguma lesão, alteração, que fez com que começasse uma iniciação química, dificultando o equilíbrio da membrana. Ocorre, então, a perda da integridade dessa membrana e o extravasamento dos seus conteúdos celulares. Com este extravasamento, ocorre um rompimento da membrana dos lisossomos, que, com as suas enzimas, começam a digerir de dentro para fora a célula. Logo, então, as células que possuíam um papel primordial para o organismo começam a perder a sua homeostase. E então, depois de ocorrer o extravasamento dos conteúdos celulares através da membrana plasmática, que foi lesada, inicia-se uma reação inflamatória no hospedeiro. Essa reação sendo uma das características da necrose. Bom, gente, agora eu vou falar sobre os tipos de necrose. Antes da gente falar sobre os tipos de necrose, é importante a gente saber por que a necrose acontece. Muitos fatores são alguns agentes, que temos agente físico, por exemplo, que causa necrose devido à radiação, temperaturas, diferenças de temperaturas. Temos agentes químicos, né, que são substâncias, tanto substâncias que são ruins e outras que são não tóxicas, né? Também os agentes biológicos, que a gente pode estar falando aí sobre as infecções, infecções virais, infecções bacterianas, também parasitas e também a gente tem a insuficiência circulatória, que são as necroses isquêmicas, que é, por exemplo, o caso do infarto, que é causado, né, por esse tipo de necrose. Nessas imagens aqui, né, a gente tem os tipos de necrose. A primeira que nós temos é a necrose de coagulação, que é a transformação, né, quando a gente fala de um coágulo, é quando as proteínas celulares estão num estado sólido e vão para um estado mais sólido ainda. E isso faz com que ocorra a desnaturação das proteínas e inativação das enzimas, né? E aí que o tecido que a gente vê como velho, como se fosse, é porque ele fica seco por esse motivo, né? E ele se torna muito rígido. E aí esse tecido fica parecendo realmente um coágulo. Isso é o caso do infarto, né? Quando ocorre a necrose de coagulação, é em casos de infarto. Outro tipo de necrose, que é a que a gente tem do lado da necrose de coagulação, é a de liquefação. Como o nome já fala, o tecido danificado, ele fica numa aparência líquida. Ocorre no sistema nervoso central, principalmente no cérebro e nos abscessos. Essas células são danificadas e por isso tem essa forma. Já a necrose caseosa é a que a gente tem mais facilidade de identificar, porque ela tem esse aspecto esbranquiçado ou amarelado. E aí ela forma essa massa que dá pra gente notar facilmente, que é chamada na biologia como massa amorfa, que é o estado que essas células vão se tornando. Isso é causado devido a lesões longas, né, e lesões mais crônicas mesmo, como o caso da tuberculose, por exemplo, que é uma lesão que pode
pode se prolongar por um tempo maior. E nós temos também a necrose gordurosa, que, como o nome já fala, né, faz parte, acontece nos tecidos gordurosos e nos tecidos adiposos. Um exemplo bem fácil para a gente entender é o do pâncreas. Quando a gente tem a pancreatite, ocorre essa necrose, né, desses tecidos. Bom dia, aqui quem fala com vocês é o Natanael, nosso grupo aqui hoje apresentando um trabalho sobre morte celular, necrose, apoptose, e eu vou estar falando mais especificamente sobre a apoptose. Enfim, antes de qualquer coisa, eu acho que é importante a gente começar salientando a importância da gente combater a falsa ideia de que a apoptose ela é maléfica. Porque ela não só é benéfica, como ela é um processo natural, não só do corpo humano, mas de outros organismos também, onde ela ocorre. Por que isso? Porque, por exemplo, não à toa, a apoptose ela também recebe o nome de morte celular programada. A apoptose ela é um processo pensado, é um processo articulado, é um processo planejado, diferente da necrose que é mais abrupta, é mais repentina, né? E, e é um processo assim, de importância fundamental, principalmente na reposição celular. Porque quando uma célula ela vai ficando, quanto mais uma célula vai ficando velha, quanto mais velha ela fica, mais propensa e suscetível a mutações ela fica. E como vocês sabem, mutações são um prato cheio para a formação de câncer e outros problemas graves para o nosso organismo. Então, se faz necessário um mecanismo que elimine essas células velhas, dando lugar a células novas. E é nisso que consiste o papel da apoptose. Além disso, ela também atua num controle muito interessante da quantidade de células do nosso corpo. Porque pensa comigo, se não houvesse apoptose, o nosso corpo ia sofrer mitoses sucessivas, até o ponto de o nosso corpo, a multiplicação de células do nosso corpo crescer de maneira descontrolada. E isso não acontece graças à apoptose, que controla ali a quantidade de células do nosso corpo. Pois bem, sobre algumas características básicas assim da apoptose, a gente pode citar perda de aderência da matriz celular, formação de corpos apoptóticos, condensação da cromatina e retração celular. Só aí a gente vê bastante diferença com relação à necrose. E para exemplificar bem essa diferença, eu gosto de usar a analogia entre uma explosão e uma implosão. Todo mundo aqui já deve ter visto, com certeza já viu alguma explosão na vida, seja o 11 de setembro ou em alguma outra catástrofe que tenha passado no noticiário. Muitos, talvez alguns poucos, não tenham visto uma implosão. Se você não sabe o que é uma implosão, digita aí no YouTube vídeos de implosão. Vai aparecer, olha esses vídeos, que aí tu vai entender bem o que eu estou querendo dizer. Eu gosto de comparar a necrose e a apoptose com explosão e implosão. Eu assimilo a necrose à explosão e a apoptose à implosão. Por quê? Pensa comigo. A necrose, ela consiste em uma expansão do citoplasma, da célula, até o ponto de a membrana plasmática se romper e o conteúdo interno da célula se extravasar e acabar até contaminando as regiões adjacentes. Eu assimilo isso bastante a uma explosão, porque o que é uma explosão, se não
alguém, um terrorista até, colocando uma bomba dentro do prédio para que ele exploda. E essa explosão é tão abrupta e violenta que afeta inclusive as edificações ao redor do prédio onde a bomba estava inserida, né? E geralmente esse tipo de explosão tem como único objetivo a destruição do local, né? Ah, já a apoptose eu assimilo mais a uma implosão, por causa que uma implosão ela é toda planejada, ela é calculada. O local onde cada dinamite, cada bomba vai ser colocada é muito bem pensado, com o objetivo de que o prédio em si caia, seja destruído, sem afetar as regiões adjacentes. E geralmente esse tipo de iniciativa é tomada quando o prédio em questão ele já perdeu sua funcionalidade, seja pela idade avançada ou é, ou por ser muito velho, enfim. E isso acontece com o objetivo de usar aquele local onde aquele prédio velho está inserido para algum novo projeto, né? E a implosão ela não afeta as regiões adjacentes. Então, eu gosto de fazer essa analogia, né? Da apoptose como sendo é, semelhante a uma implosão e a necrose como uma explosão. Ah, pois bem, como que acontece então a apoptose? Primeiramente, a gente tem que saber, firmar na nossa mente assim, o conceito de cápsides, né? O que são cápsides? Cápsides são enzimas é, é, protagonistas da apoptose. Se a apoptose ela fosse um filme, as cápsides seriam o ator principal. Existem vários elementos, várias enzimas, várias proteínas envolvidas no processo da apoptose, mas as cápsides são o elemento principal. Tá? E a apoptose ela é dividida em duas fases. A primeira fase é a ativação das cápsides. A segunda fase é a execução das cápsides. A ativação das cápsides ela pode se dar de duas maneiras. Através da via mitocondrial, via intrínseca, e da via extrínseca. Vamos começar expondo aqui o funcionamento da via intrínseca, que acontece na mitocôndria. Tá? Bom, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter... é importante a gente esclarecer que existem moléculas pró-apoptóticas e moléculas anti-apoptóticas. As moléculas pró-apoptóticas estão inseridas dentro da mitocôndria. As moléculas anti-apoptóticas estão no citosol e na membrana mitocondrial. Quando a célula sofre algum tipo de lesão que de alguma forma afeta a sua integridade estrutural ou funcional, o que acontece? O que acontece é que nesses casos sensores e efetores são acionados e esses sensores e efetores eles bloqueiam e inibem as moléculas anti-apoptóticas, tanto as da membrana mitocondrial como as do citosol. Além disso, eles também abrem uma espécie de poros na membrana mitocondrial. Dessa forma, abre-se um caminho para que as moléculas pró-apoptóticas que estavam dentro da mitocôndria acessem o citosol. Uma vez no citosol, elas entram em contato e se ligam, reagem com as cápsides. Quando as moléculas pró-apoptóticas se ligam às cápsides, elas ativam as cápsides e as cápsides então desencadeiam todo o processo apoptótico. Já a via extrínseca é bem mais simples.
ela consiste basicamente em quê? Algumas células possuem receptores nas suas membranas chamados receptores de morte. Quando esses receptores eles se ligam a substâncias derivadas de alguma lesão periférica ou da própria célula, sinais químicos são enviados através do citoplasma e de modo que esses sinais químicos sinalizem para que as cápsides comecem a desempenhar sua função, que é dar início ao processo apoptótico. Condensação da cromatina, retração celular, criação dos corpos apoptóticos e assim por diante. Dentre os fatores que... existem vários fatores que causam esse tipo de coisa, né? Por exemplo, a gente já citou a morte de células que já cumpriram seu papel. Então, um dos motivos que leva o organismo a dar início à apoptose é a necessidade de repor células que já estão velhas, né? Além disso, também lesões no DNA, né, são sinalizadores de que, opa, aquela célula ali está com uma mutação, uma lesão no DNA, então ela precisa ser eliminada. E aí o corpo então entende que aquela é uma célula que precisa sofrer apoptose. E também no desenvolvimento embrionário isso acontece bastante. Na formação dos nossos dedos, por exemplo, as membranas que ficam entre nossos dedos, ainda quando nos primeiros meses de gestação, elas são desfeitas através de processos apoptóticos, né, de morte celular dessas células. E é basicamente isso, né? Então o que a gente tem que ficar, o que a gente tira disso tudo assim, é que a gente não pode olhar para a apoptose como um bicho de 7 cabeças, como um bicho-papão, como, enfim, um vilão, uma vilã, porque ela é muito importante. Sem ela, o nosso corpo ia se multiplicar, células iam se multiplicar descontroladamente e células velhas iam se perpetuar, causando mutações e doenças inimagináveis. Não à toa, o câncer ele é justamente causado assim pela incapacidade de apoptose. Então, as células, resumidamente, e bem resumidamente, as células cancerosas, elas não morrem, elas não sofrem apoptose, elas apenas se multiplicam. E daí consiste o câncer, na criação de tumores e tudo mais. Porque as células cancerosas apenas se multiplicam, se espalham pelo corpo e elas são incapazes de sofrer apoptose. Obrigado. É isso.